CBN Esportes Campinas. Muito bem, são 11h07, horário oficial do Brasil. Estamos iniciando o CBN Esportes, especial edição YouTube. Lembrando a você que nesta semana, por conta da sabatina presidencial no FM 99.1, o CBN Esportes fica aqui exclusivamente no youtube.com/CBN Campinas. Já aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para acompanhar toda a nossa programação esportiva. Hoje, quarta-feira, 26 de agosto de 2026, vamos juntos até meio-dia atualizando informações do time do seu coração, com destaque para a Série B. 2 jogos fecharam a 24ª rodada da competição ontem em Goiânia. O Atlético Goianiense venceu o Botafogo por 3-0 e subiu para a 9ª colocação com 36 pontos. Pantera segue na 14ª posição com 31 pontos. Em Caxias, o Juventude venceu o CRB por 2-1 e assumiu a liderança com 45 pontos. O CRB é o 7º com 36. Copa Libertadores, o Independente Del Valle será o adversário do Flamengo nas quartas de final. Ontem à noite em Quito, a equipe venceu o Tolima 3-1 e garantiu a classificação. Na Fórmula 1, entrevista à revista GQ da Itália. Já estão com a mente obturada, né? Porque você sabe que tem aquele caso, né? Você faz obturação de uma cárie, às vezes alguns também já fazem obturação do cérebro, né? Aí já não raciocina, mas é cérebro 0 quilômetro. Decora aquelas frases e repetem elas. Então, eu vou tirar a chancelaria brasileira desse viés ideológico. A chancelaria brasileira tem que me abrir espaço, ela tem que dar realce ao que já foi no Brasil a diplomacia brasileira. Então, eu saberei valorizar a minha diplomacia para que ela sente e converse e prepare o ambiente para que eu chegar. A hora que o Caiado chegar, aí sim, como presidente da República, aí eu vou sentar para poder discutir com outro presidente, seja ele o presidente da China, seja ele dos Estados Unidos ou dos países europeus, eu vou conversar com ele. Eu acho que de nós forma entendemos. educada, respeitosa, como cabe a liturgia da presidência da República. Você não vai me ver fazendo piadinha da dentadura de um presidente. Você não vai me ver fazendo esse palavreado rasteiro, tá certo? Senador. No uso da presidência da República. Você vai me ver uma pessoa que eu respeito o cargo. Eu falo por 215 milhões de brasileiros. A sua avaliação sobre a política vamos ver, Maria externa Cristina. do Lula e a condução que o governo deu pior do a essa mundo. questão está razoavelmente clara. Agora, nós queremos saber, Malu já perguntou e eu reitero, qual é a sua avaliação do comportamento da família Bolsonaro? O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive, se vangloriou de o tarifaço derivar de sua atuação nos Estados Unidos. Qual a avaliação que o senhor tem da família Bolsonaro neste resultado do tarifaço sobre o Brasil? Péssimo, condenável, tá certo? Inimaginável aceitar qualquer posição que um brasileiro se coloque contra a sua pátria com qualquer punição. Eu me levantei e me levanto contra todas as outras. Eu não admito ingerência no meu país. Eu jamais na minha vida caminharia num processo de aplaudir ou de querer fomentar qualquer iniciativa contra meu país. País é aquilo que você tem com paixão da sua vida. E é isso que eu tenho orgulho de ser, brasileiro, que tem orgulho de ser brasileiro e tem orgulho para mostrar que o Brasil tem condições de subir ao pódio. É isso que eu demonstrei quando eu defendi a agricultura e que ninguém acreditava nela. A classificação e depois, quem sabe, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, lembrando que você pode mandar mensagem pra gente aqui, participar da nossa transmissão. Fica à vontade para mandar aí sua mensagem no nosso WhatsApp 991869070. 991869070, esse é o nosso WhatsApp que fica à disposição para interagir aqui com a gente no CBN Esportes. Uma manhã completamente agitada, né? Hoje, na Ponte Preta, né? Nós estivemos lá hoje pela manhã. Estive ao lado do cinegrafista da EPTV, Oscar Herculano, Quem e também tava lá, o nosso turma? companheiro Pedro Piscinato, A turma do Bandeirante de Comunicação. Então você,
Julho, né? Júlio Nascimento. Eu vi, inclusive, você chegar aqui no complexo. Eu não fui por uma questão de agenda, né? Tava ali Não, fazendo... você não tava aí quando eu cheguei. Tava, assim, eu te vi, Eu cheguei cara. 7h04 hoje. 7h03, eu estava na Recorde da recepção, no temporada. sofá sentado e vi o senhor passando aparentemente atrasado. Tava um pouco atrasado. Talvez o horário de saída era 7, você chegou 7h. 4. Frontini disse ontem, se eu combinei com você uma entrevista 8h30, cheguei 8h31, eu estou errado, eu estou atrasado. O Frontini disse muitas coisas ontem, né? O Guarani. Tava meio bravo ontem o executivo do Bugre. Então, Carlos e aí Frontini. você, o Oscarzinho, PP tava lá também, Pedro PP Piscinato, tava da lá, Rádio não Bandeirantes. Não pagou um... Cara, mas assim, Guerreiro, sabe né? algo? Aí eu acho muito legal a gente falar isso aqui na nossa live. É importante porque desde a pandemia, né? E isso ontem foi um assunto debatido, se não me engano, numa live do Benja, que hoje o trabalho do setorista, ele é um trabalho muito difícil de ser feito. Ele não usou essa palavra, mas eu vou usar muito esse termo, né? Porque, cara, é tudo fechado. Hoje você não tem acesso a nada. Hoje você não tem um treinamento, raramente tem entrevista. Então, assim, e nós já tínhamos essa informação da possibilidade de greve. Eu achei bem legal por parte do Júlio, de toda a equipe aqui de esporte do Grupo EP, de, cara, a gente tem que estar... a notícia, ela vai estar ali. Se vai ter treino ou não, a gente não sabe. A possibilidade é que não tenha. Então, legal essa situação, essa retomada, né? Porque isso era normal antes da pandemia e hoje, infelizmente, por conta dos clubes e também da falta de união entre os profissionais, acho que isso também precisa ser dito, infelizmente, cada vez mais difícil a gente ter essa acessibilidade ao dia a dia dos clubes. Quem perde, infelizmente, é o torcedor, que é o nosso cliente, que é o nosso ouvinte, que é aquilo... Nós estamos aqui hoje por conta de vocês, hoje internautas que acompanham a nossa live na CBN. Bonito, né? E ó, Bonito, de cabeça, gostei, hein? cara. De cabeça. Maravilhoso, parabéns. Não tem nenhum texto aqui. Não, parabéns. Muito Bom, rapidamente aqui, já vamos só abordar, né, as informações hoje mais cedo. O Lupe tem aí a nota dos jogadores, mas só para explicar aqui, em termos de cronologicamente, né, os fatos. Os jogadores da Ponte Preta, há uma semana, soltaram uma nota dizendo que parte do elenco com mais de 6 meses de salários atrasados tinha a SAF como um período estabelecido aí para um pagamento, né? Os jogadores esperavam o avanço da SAF na segunda-feira porque o investidor havia sinalizado o pagamento, o adiantamento, né? Que seria destinado aos jogadores como o pagamento dos salários. Os jogadores estavam de folga, segunda e ontem também, a reapresentação marcada para hoje de manhã, e os jogadores se reapresentaram, começaram a chegar por volta das 15 para as 8, o Elvis, inclusive, o primeiro a chegar, e por volta das 8h50 começaram a deixar o CT informando que comunicaram à diretoria e à comissão técnica que não seguiriam com as atividades, né? Estavam suspendendo as atividades através de uma nota, inclusive os jogadores, ninguém quis parar ali para conversar com a imprensa, um ou outro, né? O Elvis ele parou, né? O Diego Porfírio confirmou que não ia ter treino, nada, mas não tivemos nenhuma declaração oficial dos jogadores porque eles soltaram essa nota aí, né, Lupe? Exatamente, né? A nota que foi publicada através dos advogados que representam o grupo de jogadores da Ponte Preta, e a nota ela diz o seguinte, vamos lá. Nós, atletas da Associação Atlética Ponte Preta, comunicamos à diretoria e imprensa que, como é de conhecimento público e geral, da imprensa e torcedores, a maioria de nós, atletas, não recebemos os últimos meses de salários e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento. Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós. Eis que a atual diretoria abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia. Nosso sentimento é de abandono. O parágrafo 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional de futebol paralisar as atividades profissionais, inclusive recusar-se a competir quando os salários estiverem em atraso por 2 ou mais meses. E aí, o artigo 90, parágrafo 5, diz: é lícito ao atleta profissional recusar-se a competir por organização esportiva quando seus salários no todo ou em parte estiverem atrasados em 2 ou mais meses. Esperamos semanas e até meses até tomarmos essa drástica atitude, respeitando a torcida e, principalmente, a instituição
Ponte Preta. Porém, ante o descaso da atual diretoria, considerado como desrespeito a nós atletas, não apenas pelos salários em atraso, mas também pelo abandono da atual gestão, comunicamos que a partir desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, após o encerramento do prazo que estipulamos para a diretoria, suspenderemos as nossas atividades até a regularização dos nossos pagamentos. Atenciosamente, elenco profissional de atletas da Ponte Preta é a carta, o comunicado que foi emitido. Então tá aí a palavra dos atletas, né? Elvis, Léo Gomes, né? Jogadores aí que tem vínculo com a Macaca, suspendendo as atividades. Isso pode, inclusive, impactar até o jogo contra o América, mas a diretoria da Ponte Preta, a informação que nós temos é que ela vai tentar evitar o WO utilizando os jogadores da base e, de fato, quando esses jogadores forem embora, Carlão, todos esses aqui que assinaram a nota, vi todos eles passando, permaneceram os da base. Os da base permaneceram para uma conversa com o Marco Antônio Eberlin, que chegou bem na hora que os jogadores estavam saindo, né? Quando o Eberlin chegou, os jogadores estavam já de saída. Mas permaneceram os da base para uma reunião com ele, o Brigatti estava lá também, o Zanardi também estava. E aí a ideia da diretoria é utilizar 12 jogadores da base, os jogadores emprestados, que são David da Hora, Brandão, Palácio e Lucas Cunha, né? São os 4 emprestados. Segundo a diretoria, esses jogadores não estão com salários atrasados porque o pagamento é feito pelos clubes. Nós estamos em contato com a assessoria desses clubes para confirmar essa informação, acho importante. E aí, algum ou outro ali que de repente tem o salário em dia, talvez jogue. Mas, a partir dessa nota, o prazo que a diretoria pediu foi de mais 24 horas para acertar o salário. Eu acho que com relação ao WO, dificilmente isso deverá acontecer, mas este momento da Ponte, eu comecei a pensar assim, pegar o combo, né? Não só a atual gestão, mas a oposição. Eu estou sentindo que depois de segunda-feira, posso estar enganado, mas eu estou sentindo que a atual gestão ela está acuada. Eu acho que o que aconteceu segunda-feira no Salão Nobre impactou, de alguma maneira, a atual gestão, com o Marco Antônio Eberlin, com o Luiz Torrano e com os pares, né? Como falava Orley Senna nos tempos de Guarani, né? Lembra, Pio? Falava muito os pares, né? Então, e eu estou sentindo essa diretoria da Ponte acuada. Outra coisa, se é tão interessante essa SAF, né, e é o que realmente eles querem, e de certa maneira empurrar a goela abaixo para o torcedor pontepretano, cara, é tão simples, por que não, ou antes da reunião, porque aí está em jogo o nome da Ponte Preta, não é chapa A, chapa B ou chapa C. Por que não chamou uma reunião com o investidor? Por que esse investidor não aparece? Qual que é o real interesse dele em assumir uma Ponte Preta diante de tantos problemas? Por que ele não aparece? Tá, tem o contrato, ok, mas qual que é a credibilidade que essa gestão tem em só mostrar o contrato? Cadê o investidor? Quem é o investidor? Quais os planos dele com a Ponte Preta? O porquê de assumir a Ponte Preta, hoje um clube em estado falimentar? Né? Então acho que seria importante, faltou essa habilidade por parte da oposição para poder até apaziguar um pouco os ânimos para a última segunda-feira. Outra coisa, aí vai o recado para o Marco Eberlin. Por que não apareceu antes? Por mais que não tenha dinheiro, por mais que não tenha mais como prometer algo pro elenco, mas aparece, dá as caras, sabe? A gente fala, seja homem, aparece pros caras. Gente, não tem dinheiro, então que fale que não tem dinheiro, mas não abandona, aparece, vai no jogo, acompanha a delegação, sabe? Vai morrer, vamos morrer junto. Sabe, é igual, como que é, o Júlio sempre fala, que seja o piano, o violino do Titanic, mas vamos junto. Pelo menos mostra fidelidade, mostra lealdade com relação a esses atletas que são heróis ao vestir a camisa da Ponte Preta. Agora o recado vai para a oposição. Ok que a oposição ela está se mostrando forte, ela se fortaleceu, aliás, na última segunda-feira. Mas eles divulgaram uma nota hoje. Sim, também, divulgaram, né? sim, Viu, né? sim, renuncia já e dizendo mais ou menos como a gota d'água essa greve, essa paralisação por parte dos atletas, né? Mas a oposição, ela tem um plano de gestão também? Ela tem alguma proposta de SAF? Ela tem algo para que o clube sobreviva? Porque senão vai imitar esta outra gestão, que tinha o único objetivo de tirar o Sérgio Carnielli do poder e os companheiros do Sérgio.
sem um plano, sem algo de futuro para a Ponte Preta, e por isso tá aí. Nada me surpreende desde 2021. Só que a oposição tem algo para salvar a Ponte Preta? Tem uma SAF na carta da manga? Tem alguma coisa para fazer com que esse time ou esse clube se torne saudável no futuro? Também não sei. Então esse é o momento da Ponte Preta, né? Pegando um combo. Porque aqui o pessoal fala que você gosta da chapa tal. Não, a gente fala em prol da Ponte Preta, fala em prol do Guarani. Então é um combo. A atual gestão tem muitos problemas. Eu acho que na maior parte de culpa dessa situação falimentar eu coloco na conta do Marco Antônio Eberlin e agora na última temporada com o Luiz Torrano, mas a outra gestão, ou a oposição, também tem culpa no cartório. Então, a oposição apareceu forte, eu espero que eles também tenham um plano de gestão interessante para salvar a Ponte Preta da falência. É isso, né? E, cara, foi assim, uma cena deprimente mesmo. Nossa. Assim, né? Em determinado momento ali o Elvis sai, né? Mancando muito, né? Muito machucado. Eu pedi ao Elvis uma declaração, ele disse que não é o momento de dar entrevista, que ele quer cuidar agora da recuperação dele. Mas ele cita, né? A gente não consegue acordo, né? Não consegue entrar num consenso aí com a diretoria. Então é realmente um momento muito delicado aí para a Ponte Preta. Ô, Júlio, eu entendo que nesse momento a nota tá aqui, nós já lemos a nota, é a palavra, né, oficial dos jogadores. Mas e eu sei que no futebol é muito difícil colocar uma situação como essa, porque eu vou pegar um exemplo aqui muito... Não chega a comparar ao jogador, mas, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, uma reivindicação de funcionários que trabalham no transporte coletivo, eles realizam greve para pedir aí a melhoria, se o salário está atrasado ou até mesmo um aumento, e aí o que eles realizam a paralisação, mas sempre tem um porta-voz que vai lá, porque isso é notícia, isso é de interesse público. Só que sempre tem um que vai lá, conversa com a imprensa, grava entrevista para ouvir um pouco mais claramente o que está acontecendo. E para passar para aquela pessoa que utiliza, nesse caso que eu estou usando aqui o transporte coletivo, o porquê eles estão fazendo aquilo. E claro que não é para prejudicar a população, mas aquela atitude, ela tem um propósito. E eu senti falta hoje, vocês ali na frente, cara, podia chegar eu sei que é difícil lidar com essa situação, o Elvis é um cara que já, cara, ele tá tentando aí, desgastado, tá machucado, dava dó ver ele mancando, ainda não operou, mas sabe, sei lá, pegar um desses jogadores, falar, orientar o advogado, fala isso, mas vai lá, dá uma satisfação. Porque assim, não só para nós jornalistas, mas pro torcedor, falar, ó, não dá mais, nós estamos sentindo abandono. Essa nota que tá aqui, ok, mas no ar agora, aqui no YouTube, eu falei com a minha voz. Então assim, mas eu acho que poderia ter a voz de alguém, de um líder, de um representante da Ponte Preta. Eu acho que tirando o Elvis, um cara que seria importante e que mostra através das redes sociais e com atitudes e com uma postura que criou laços com a Ponte, é o Danilo. Eu acho que o Danilo era um cara que poderia chegar, falar, até, não sei se acalmar o torcedor da Ponte, porque hoje pedir calma pro torcedor da Ponte é complicado, né? Mas tentar, sei lá, né, dar um ombro pro torcedor da Ponte, né? Porque esses jogadores, esses caras do elenco da Ponte, eles são as únicas esperanças, assim, não de resultados, mas de que o clube irá entrar em campo. Então o torcedor, ele confia muito no Elvis, ele confia muito nas palavras do Danilo. Então acho que seria o Elvis nem tanto, até pelo desgaste, né? Já falou tanto. Mas eu acho que o Danilo, como um capitão, como um líder, como um cara que tem laços com a Ponte, já viveu outros momentos da Ponte, numa Série A de Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele poderia falar até para acalmar o torcedor, mas não é uma crítica não, é só uma... É uma observação. É uma observação que poderia. Tem todo o direito de não falar, até respeitando este desgaste que eles estão vivendo, mas eu acho que ele poderia falar até para acalmar o torcedor, porque no Danilo, no Elvis, a torcida confia. Confiava no... Deixa pra lá. Mas eu acho que o Danilo era um cara que poderia aparecer e falar. Muito bem. Mandar aqui um abraço pra galera que tá participando, né? Aqui no nosso YouTube, @CBN Campinas. Jacir Ferreira.
Concordo com o Carlão, parabéns à imprensa, os torcedores e a imprensa perdem muito, demorou essa greve 6 meses depois, é porque abandonaram a ponte, a oposição não é contra a SAF, o Brasil inteiro está sabendo dessa situação. Manda aqui o Jacir Ferreira. Amélia Hest, 1564, boa, jogadores, vamos tirar o oxigênio dessa diretoria. Samuel Viana tá por aqui, Márcio Mourão também, o Augusto, criem vergonha na cara, sumam do majestoso, falando para a diretoria, evidentemente, não para os jogadores aqui. O Maurício tá conectado com a gente, Pércio Palmeira, todo mundo participando também. Aqui também do nosso WhatsApp, o nosso ouvinte está mandando aqui: estou tentando entender quem é pior gestor, os da ponte ou o engenheiro que fez aí a obra da Zeferino Vaz, Paulínia Campinas. Explicaram a pista. Misturando os ouvintes, misturando os assuntos aqui. A criatividade é sensacional. O Marcelo Dias. Tá bom. Pô, até fiquei sem jeito aqui. Grande Marcelão. Seria uma disputa interessante. Eu acho que faz parte, É isso, gente. né? Eu acho que sobre a Ponte Preta, assim, as informações são essas. Estamos em contato, tá? A gente em breve vai ter uma entrevista aqui com o advogado que representa, tá, os jogadores da Ponte, para explicar um pouquinho essa situação. Então, para você que está no YouTube com a gente, daqui a pouquinho tem essa entrevista, tá? Até para explicar melhor, porque como eles são ele, né, o caso os advogados, o porta-voz, né, dos jogadores, a gente vai tentar explicar um pouquinho até quando, e se houve aí por parte da diretoria alguma resposta para tentar colocar fim a essa sequência. Então, para você que está na live, fica aí, porque daqui a pouco tem esse convidado aí, pegar o Rino, né? É o Thiago Rino. Thiago e o Felipe. O Felipe, ele tá num... Isso é verdade. Eu mostrei para você, tá num belo de um resort, né? Beleza, você quer fazer o quê? Você quer já mudar o assunto para Guarani, depois a gente volta para a Ponte? Pode ser, né? Depois a gente volta. O bom do YouTube é isso, nós ficamos um pouco mais à vontade, né? Um bate-papo, O que você quer fazer, Vamos falar do Júlio? Guarani então um pouquinho, aí depois Vamos a gente falar volta do pra Bugre? Macaca. Então vamos falar do Bugre. Ontem você marcou presença, ela tá Você trabalhando, marcou hein? presença. Você marcou, fez o homem chorar ontem, viu? Humberto é gente Humberto boa Loser demais. estava ontem lá no Gosto estádio dele. Brinco de Ouro da Princesa, foi apresentado oficialmente, né? Fora do ar, eu acho que eu vou falar com você depois. Lembra que a gente saiu, tinha alguns jogadores ali na porta do estádio? Depois eu Do acho... Guarani? Que você... Ah, sim, Maurício Antes do Antônio. nosso carro quebrar, né? Sim. Que a gente tava. Carro quebrou, bicho, você acredita? Fiquei O sabendo Antônio ficou também. desesperado ontem, cara, carro o quebrando. carro não pegava Carro chique, né? velocidade, né? Falei, mas gira a chave, mas não tem chave. Não tem chave, é botão, só velho. no- Eu É falei, botão então que eu não sei o que apertei. fazer, cara. Que eu Verifica o apertei, motor, como desliguei. abre o No capô nosso aí. tempo a gente pegava no tranco, né? Mas ali como não que tem pegava no tranco. Ah, mas era Ali. subida, né? Não tem Aí ia como. ter que tirar no Impopar, que ia empurrar uma nave daqueles tamanhos lá. Como é que chama aquela... Frederico Zanã, aquela rua que sobe ali, né? Eu subindo com o pisca-alerta a 30 por hora. E parando aqui do lado, quando de repente via carros e motos querendo passar. Quando eu voltava, uma Scania dando luz alta. Eu falei, eu acho que hoje eu só volto amanhã. Enfim... Ontem nós fomos até o Estádio Brinco de Ouro para acompanhar a entrevista coletiva do técnico Humberto Loser, essa chegada, já começou o trabalho, já começou a preparação, e ontem ele falou justamente se esse jogo contra o Brusque, que acontece no sábado, às 5 da tarde, a última rodada, né, da primeira fase da Série C. Guarani depende apenas das próprias forças, se vencer está classificado, mas se empatar ou perder, aí já gera aí uma combinação de resultados para, quem sabe, conseguir a classificação. E o Loser falou um pouquinho mais se esse é um dos principais jogos da carreira dele como treinador, e também se emocionou a lembrar de Vadão. Olha, a responsabilidade ele sabe, o que está envolvido também, o tamanho desse desafio. O presidente abriu a coletiva falando do momento delicado e do desafio que a gente tem pela frente. Como eu sempre projeto, como o mais difícil é para que a gente possa se preparar para poder romper essa barreira. Então a gente coloca assim um grande desafio que a gente tem pela frente. Por isso a importância da gente mobilizar todos, que todos possam estar com a mesma energia, com a mesma intenção, para que a gente consiga no sábado essa classificação. Como eu falei, comissão, atletas, direção e torcedores, são esses os pilares que vão sustentar essa instituição tão grande e tão rica de história. Então, a gente sabe dessa importância, desse resultado de sábado, por isso que nós iremos trabalhar bastante para criar a melhor estratégia para que a gente consiga conquistar esse objetivo no sábado, junto com todos esses pilares. Primeiro, é uma honra e um privilégio você estar atrás somente no século
do nosso mestre, né? Então, falar do Vadão nos traz muitas memórias, é uma gratidão eterna. Infelizmente, nós não temos ele mais aqui, mas um professor para mim. Nesse momento, eu acho que eu estou tentado, porque quando ele chega aqui, quando eu era auxiliar, o Guarani também vivia um momento muito delicado, e eu tenho isso na minha memória. Quando ele chega, ele diz as palavras que ele falou para os atletas, que eles tivessem justamente isso, se preocupar somente em jogar. Então ele traz leveza para o ambiente, ele traz conhecimento, ele trouxe, né, conhecimento, sabedoria, o conhecer o clube, a identificação que ele tem com o clube. Então é isso que a gente aprende, que eu aprendi dele, né? Quando a gente está nesses momentos, é trazer leveza, é trazer confiança para o atleta, é claro, trazer conteúdo, é facilitar o jogo para o atleta e fazer com que ele desperte aquela paixão, aquele amor que ele sempre teve pelo esporte, pelo futebol. Então, aquele brilho do aprendiz, do olhar, do garoto que saía de casa para jogar futebol. Então, é isso que a gente tenta trazer à memória desses atletas, para que eles possam não deixar de lado, né, por causa de circunstância, todo o amor, toda a paixão que eles têm pelo futebol. Então, o Vadão, ele ensinou isso. Então, a gente procura levar isso para todos os lugares. Então, falar dele é sempre muito bom e traz muitas memórias e gratidão eterna por ele. Tenho certeza, onde ele estiver, está olhando por nós, e só falar que é gratidão eterna que eu tenho por ele. O Louser ontem, né, bem emocionado quando tocou no nome do Vadão. O Vadão é o técnico com mais jogos no século, né, 150 jogos, o Louser tem 86. Então, até se classificar, não passa, né? Não, mas dá pra chegar em 100, 8, né? 9. Se o Guarani, juntando o Campeonato Paulista que ele tem contrato, vai que fica, e vai subindo o número, assim. Se ele chegar até a final na Série C, vamos supor, ele ganha do Brusque, aí depois são mais 6 jogos, né? 3. Então ele vai 7, e mais 2 da final, 8, 9. Então ele ficaria próximo da marca dos 100 jogos, aí, mas aí eu tô no fazendo... Paulistão. Exatamente, no Paulistão ele fica contrato do Louser até o fim do Campeonato E bem Paulista. legal, né, Carlão? Ver Nossa, a relação do Louser com o Vadão e com o Guarani, né? Muito Sim, especial. E o Humberto, ele falou algo e que era muito característico nos trabalhos do Vadão, a leveza, né? O Guarani precisa muito dessa leveza, precisa de tranquilidade. Eu acho que precisa dessa emoção, né? A gente sempre fala no futebol que é importante você ser racional, mas o futebol, acima de tudo, é paixão. E essa paixão, essa emoção é importante para o Humberto levar para o vestiário, tentar contagiar esses jogadores, né, para que eles sintam não só a presença do Vadão, eu acho importante também, mas para que eles sintam o brinco de ouro, o que significa para o torcedor essa classificação, o que significa para o torcedor essa saída dessa Série C, né, porque é uma competição insuportável e não combina com o Guarani. Então eu acho importante nestas palestras que o Humberto ele vai ter aí com os atletas, ele falar do Vadão, ele falar da torcida que vai comparecer em bom número, mostrar vídeos da torcida do Guarani. Eu acho que partir para esse lado emotivo, esse lado mais de paixão é importante sim, para os jogadores entenderem também o clube que eles estão representando. E a última rodada contra o Brusque vai ser uma final. E a gente espera que lá do céu, mestre Vadão esteja olhando pelo Guarani. Cara, até acho que o Guarani tem uma mudança de chave aí pro jogo contra o Brusque, com essa chegada do Humberto. Sim. Né? Parece que os jogadores... Sim. Essa palavra leveza eu acho que combina muito. Combina muito. Se o Guarani não consegue agora... Eu acho que eu tô mais confiante muito na vitória de sábado, viu, Combina Carlão? muito. Nesse novo momento. Eu acho que o Guarani tem uma boa possibilidade de se classificar. Eu acho que não só a competência do Humberto, mas essa ligação com o Guarani, trazendo essas coisas legais que envolvem o Guarani, com o Vadão, com a torcida. Eu acho importante. É importante apaziguar o vestiário, mostrar para as lideranças do Guarani o real significado do clube, né, que a Série C não é lugar do Guarani. Então fala, Donatão, vem cá, o negócio é o seguinte, cara, o Guarani é isso e aquilo. William Farias, o Guarani é isso. Ô, Luca,
Você conhece Campinas já e você sabe o que representa o Guarani. Kaique, a mesma coisa. Então pegar essas lideranças e tentar também chacoalhar, trazer esse lado lúdico do futebol, que é importante também, para que o Guarani em campo ele possa desempenhar e carimbar a vaga à próxima fase. E a união que ele diz, né, o Louser, é a união de diretoria, comissão técnica, Sim. jogadores e torcida, e a diretoria principalmente, porque o Guarani também tem essas pendências com os atletas, Sim. e o Louser foi perguntado bastante até sobre isso, e pelo que foi passado, não existe uma previsão, vamos pagar amanhã. Não, mas a diretoria está correndo para pelo menos pagar parte de algumas pendências até o jogo de sábado, para que os jogadores também entrem em campo com a cabeça um pouquinho mais leve, mas o Louser disse que o primeiro pensamento do grupo é o jogo de sábado, mas que a diretoria tenta regularizar pelo menos uma parte disso, para aí sim entrar mais tranquilo, e a diretoria do Guarani já comunicou o preço dos ingressos para o Guarani Brusque, tirando a vitalícia, né? Todos os setores, R$20 a inteira e R$10 a meia entrada para todos os setores com a camisa do Guarani. Então, tobogã vai estar aberto, R$20 a inteira, 10 a meia, tobogã inferior, mesmo preço, R$20 a inteira, 10 a meia, cabeceira sul, R$20 a inteira e 10 a meia. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar do Guarani, até porque tem uma informação importante sobre o Diego Torres, hein, que a torcida do Guarani Verdade. vai gostar de saber. Acho, porque significa economias pro caixa, essa é a boa notícia. Economizar o caixa nesse momento para dar um alívio financeiro e conseguir pagar as pendências. E falando em pendências financeiras, não é uma exclusividade do elenco do Guarani, muito pelo contrário, né? A gente tem falado desde a abertura do programa sobre a paralisação dos jogadores da Ponte Preta em relação às atividades até segunda ordem, esperando o pagamento que era previsto para o começo dessa semana, e mais um prazo que não foi cumprido pela diretoria, a decisão dos jogadores, meu caro Antônio Lupe, de suspender as atividades. E nosso convidado aqui no CBN Esportes é o Thiago Rino, ele que é advogado e um dos representantes aí ao lado do Felipe Rino, dos atletas da Ponte. Thiago, tudo bem? Bom dia. Nos ouve? Obrigado pela atenção. Tudo bem? Bom dia. Ouço perfeitamente. Estou aqui desde o início do programa acompanhando vocês. Tudo bom? Satisfação, mais uma vez, podermos dialogar sobre esses assuntos esportivos. Legal, Thiago. Bom, vamos lá então para falar sobre essa decisão hoje, né? A nota que foi publicada através de vocês, advogados, representando os atletas da Ponte. Eu acho que vocês até servem aí meio que de consolo, de apoio, principalmente de apoio, né? Para que esses atletas tomem a decisão. Como é que foi esse consenso para chegar hoje e os atletas divulgarem essa nota e paralisarem os treinos por conta de todos os problemas financeiros que assobram Moisés Lucarelli? Vamos partir do início. É o seguinte, nós temos uma circunstância que ela teve uma causa, os atletas, em decorrência dessa situação, entenderam por tomar uma medida para se chegar a uma solução, tá? Então são 3 fases. Antes dessa atitude, medida mais drástica dos atletas em fazer formalmente esta manifestação e esse comunicado, a semana passada eles pediram para a diretoria aparecer para justificar, dar alguma satisfação a eles, e pediram para que até ontem, terça, né, a diretoria se posicionasse ou comparecesse, e não houve comparecimento algum. O que o elenco sente? A diretoria abandonou o elenco. Eles não comparecem no clube, não dão satisfação para o elenco profissional, e nós temos, assim, casos de até 6 meses de salários atrasados, e atletas que chegaram agora, também para o brasileiro, já com 3 meses de salário atrasado. A diretoria atual, infelizmente, abandonou o grupo. Só que o grupo dos atletas é o maior patrimônio que a Ponte tem, né, no momento, porque são os atletas que vão disputar a competição e subir de divisão, ou, se não tiver um bom desempenho, cair de divisão. Tá? O ponto de partida é esse. A diretoria abandonou o elenco. O que ocorreu? A gente fez essa notificação fundamentada na lei, foi comunicado pessoalmente não, via e-mail, o presidente, mais o departamento jurídico, e esta via original do documento foi entregue em mãos ao senhor Brigatti. Tá? É possível resolver? Sim.
a diretoria tem que aparecer, chamar o elenco e resolver essa situação. Não adianta chamar um de forma individual. O grupo ali está bem focado e determinado em um ajudar o outro, tá bom? Entendi. Ô, Thiago, e você citou aí, e a nota também claramente diz isso, né, que são situações de atletas que estão até 6 meses sem receber e outros que chegaram depois também com pendências. E a diretoria, pelo que a gente entendeu aqui, para os jogadores voltarem, precisam resolver essas situações. Nesse caso, como é que funciona, né, para que chegue a um denominador comum? Ou seja, de um lado você tem jogadores. Eu até tenho informação de atletas que têm até mais tempo sem receber, atletas que são remanescentes da Série C do ano passado, e esses atletas que estão com o menor tempo de salários abertos. Como é que chega num consenso para a retomada das atividades, sendo que cada caso é um caso? Olha, o meu entendimento, e eu acredito que também do próprio... Primeiro, a diretoria tem que parar de se ausentar. Tem que aparecer no clube, tem que conversar com o seu elenco, e eles chegarão num ponto comum. Pega esses que estão mais atrasados, olha, com vocês nós vamos acertar assim, pega os que estão menos, vamos assim. A diretoria tem que traçar um plano de ajuste. Não sou eu nem o elenco, a diretoria tem que apresentar agora, porque o elenco já entendeu por não participar de partidas nem dos treinos do clube. Tá? A diretoria agora vai precisar aparecer e vai precisar resolver essa situação delicada. Com muito pesar, porque a Ponte é um clube grande, centenário, que todos nós gostamos, os atletas sentem honra em vestir a camisa da Ponte, mas quando o seu cartão de crédito está para ser cancelado, você recebe ligação da financeira que seu carro vai ser preso e você tem 6 meses de salário, você precisa sobreviver. Tá? Essa é a situação. Dinheiro não deve ter faltado ao caixa, porque se você somar assim, o que a Ponte provavelmente recebeu este ano, de 2026, de cota de televisão, beira 30 milhões de reais. Deve ser provavelmente uns 12 do Paulista, 15, 17 de Brasileiro, fora bilheteria, patrocinador. Então, assim, fluxo de financeiro, não chegou aonde deveria chegar. Também não foi destinado aos pagamentos do PEPT, né, daquele parcelamento com as dívidas, porque ali é 200 mil mensais, vezes 8 meses, dá 1.600.000 da renda, se tivesse em dia, e não está também. Então, precisa a diretoria do clube atual comparecer perante os atletas para poder resolver. O advogado Thiago Rino é o nosso entrevistado aqui no CBN Esportes. Júlio Nascimento e Carlão de Freitas, fique à vontade para as perguntas. Ô, Thiago, bom dia. Aliás, parabéns pelos esclarecimentos. É importantíssimo aí para o torcedor saber como que a Ponte Preta está gerida hoje. A gente sabe que jogador de futebol é uma profissão bem peculiar, né? Os atrasos, ninguém gosta de atraso, pelo amor de Deus. Mas em alguns momentos, em algumas situações, acho que a Ponte é um caso à parte, mas em alguns momentos de atraso, esses atletas, eles até entendem, desde que a diretoria apareça, dê as caras e mostre com clareza o que está acontecendo e estabelece ali algum acordo, alguma promessa. Mas o que mais me pegou assim foi o que você disse sobre o abandono, né? Eu acho que o abandono, a falta de informação, os jogadores completamente largados, né, na gíria do futebol, como a gente está falando, eu acho que isso gerou até uma revolta até maior do que os atrasos, né, doutor? Exatamente. Primeiramente, bom dia. Prazer falar aqui com você. Olha, causou uma grande preocupação, porque a diretoria, estando ausente, por exemplo, se a diretoria é presente e fala, provavelmente vamos ter uma liberação data X, a gente vai acertar, vai conversando, vai resolvendo, de pouco em pouco, chega-se num ponto, a gente não chegaria nessa situação crítica, drástica, grave. Acontece que a ausência, ou seja, desaparecimento da diretoria atual perante o clube e o elenco, causou, além da falta de pagamento, a preocupação, a certeza que você não vai ter diálogo, a certeza que você está abandonado. E se você está abandonado, ninguém vai tentar resolver.
Doutor Tiago, prazer em conversar com o senhor, aqui é o Júlio Nascimento, e existe uma preocupação muito evidente em relação ao jogo de domingo, até porque a nota aqui, né, cita, suspendemos as nossas atividades até a regularização dos pagamentos. As atividades, acredito que engloba não só treinamentos, mas também jogos. Então, quanto que os jogadores estão dispostos, não havendo aí a regularização dos salários, a de repente um WO, não jogar no domingo, esse risco ele é iminente? Como vocês enxergam essa situação? O risco não. Hoje é uma certeza que não teremos treino nem atletas em campo para a próxima partida. Tá? Por isso que há esse comunicado. Esse comunicado é avisando que não haverá participação do elenco em nenhum treino e nenhum jogo até que a diretoria compareça perante esse grupo de atletas e resolva essa situação. Tá bom? Perfeito, esclarecedor, né? É um ponto que é bastante discutido aí, né, pelos torcedores, né? Sim. Inclusive, acho que o senhor tem noção disso, parte da torcida apoia esse movimento dos jogadores, entendendo que é um momento, de fato, muito complicado na história da Ponte Preta, né, doutor? Muito complicado. Eu não me recordo de outra situação da grande Rosa Ponte Preta nessa situação. É um clube não só centenário, é um clube que muitos atletas de peso. A Ponte tem uma camisa muito pesada, uma história vinculada ao futebol brasileiro, a conquistas de Copas do Mundo e disputa de competições. E sempre teve uma diretoria atuante, participativa. Nesse momento, nós estamos vendo simplesmente um abandono de direção com o seu elenco. Tá? Isso causa o temor, a preocupação. Eu espero que a torcida assim, entenda, porque os atletas, antes de tomarem essa medida, já vêm conversando, pedindo socorro para a diretoria, já fizeram um comunicado interno na outra semana, pedindo, olha, compareçam até terça para a gente iniciar, tentar resolver, negociar, nos dê alguma satisfação. Houve um silêncio total. A medida seguinte foi esse comunicado, dizendo, olha, como ninguém compareceu, não está comparecendo, estamos com salários, alguns casos 6 meses, outros 3 meses em aberto, até mais, né? Não haverá partidas nem jogos. Eu espero que o torcedor entenda, porque não é para prejudicar o clube. Ao contrário, quem está prejudicando o clube não é essa decisão do elenco que está prejudicando o clube. É uma situação administrativa que levou a essa situação. Então, não é o grupo de atletas, eles não têm culpa alguma. Eles são vitimados com isso, assim como a torcida também está vitimada. Eu espero que todos entendam este lado e também que os torcedores sabem que todo mundo tem seu trabalho, todo mundo paga suas contas com seu trabalho. Se você não recebe, você não trabalha. Ninguém da torcida deve trabalhar de graça, eu imagino. Doutor Tiago, acho que talvez essa pergunta até fuja da sua alçada, não sei, é uma curiosidade, até porque o comunicado assina em nome do elenco da Ponte Preta, mas eu estive hoje lá pela manhã acompanhando a reapresentação dos atletas, e um dos pontos da diretoria é que, em caso de não acerto, segundo eles, pediram um prazo aí de 24 horas, mais 24 horas para tentar quitar e de repente retornar às atividades, mas não ocorrendo o acerto, convocariam jogadores da base para jogar contra o América domingo e que os jogadores emprestados estariam com salários em dia, porque esses salários são pagos pelo Bragantino, pelo Coritiba, né? Clubes de origem, né? Os clubes de origem. Até entrei em contato com a assessoria desses clubes para tentar entender um pouco mais sobre isso, mas a diretoria, boa parte dela, vê esse caminho para evitar o WO. Isso foi conversado com vocês também em relação a esses jogadores emprestados e da base? Porque o comunicado assina em nome do elenco como um todo, né? Olha, o comunicado quem está assinando, participando, são os atletas do elenco atual que estão inscritos para a disputa do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se a Ponte Preta poderia montar um time da base que não está devidamente inscrito para a competição e entrar em campo. Eu acho que é uma atitude até meio que de se pensar na probabilidade disso acontecer. E a gente fica mais
chateado ainda, porque, veja, a diretoria se preocupou em não ter um WO. Eu vou pegar atleta de empréstimo e vou pegar da base. Ou seja, não vou pagar o meu grupo atual. É isso que eles estão sinalizando. Uma pena. Isso é mais um ponto de convicção de que os atletas do elenco atual que disputam o Brasileiro Série C pela Ponte, que assinaram esse comunicado, estão completamente corretos e dentro da coerência. Porque a diretoria busca subir atleta da base em vez de resolver o que eles têm inscrito para a competição. Uma pena. Bom, eu só quero finalizar, agradecer ao Dr. Thiago e fazer só mais uma observação, porque Claro. eu conheço o Thiago e o Dr. Felipe desde que eu era setorista lá do comercial em Ribeirão Preto. Nossa, era uma... Eu acho que eles tinham tanto Que azar trabalho na deles, hein? época. Tá louco. Nossa, dava um BO danado. Aliás, a camisa do Santos aí maravilhosa. Maravilhosa, linda. É do Rodrigo, e aqui ao lado tem a do maior de todos, na minha modesta opinião, que é o Pelé, né? Pelé. Nossa, Ah, mano. nossa, deu até um medo aqui Até agora. arrepiou agora. Doutor, você... Vamos falar de Santos, doutor, agora? O doutor é tão delicado, né? Legal, que, cara. na minha modesta opinião, eu falei, nossa, será que vem Será que um vem nome menino? diferente? Pelé. Não Será porque que- tem gente que fala que é Messi, tem Não, gente que fala não, que é Cristiano Ronaldo. Eu não consigo. Eu assim, a gente gosta muito de futebol e o que para mim quem foi Pelé é a perna esquerda do Messi e a direita do Cristiano Ronaldo num concentrado num único atleta. Foi bem. Baita definição. Foi bem. Gostei. Não, eu só queria falar a respeito disso, porque assim, há muito tempo eu tenho Temos contato. da Ponte também aqui, tá? Tem do Guarani. Se for ter camisa dos times que você presta serviço, eu acho que deve ter de todos os times aí, viu? Mas era justamente sobre isso, doutor Thiago, a respeito desse trabalho que você e o doutor Felipe estão fazendo já há um bom tempo, né? Por isso que eu citei aqui que eu tenho o contato de vocês aqui desde quando eu trabalhava ainda em Ribeirão Preto. E é o seguinte, vocês têm essa proteção, né? Esse apoio aos jogadores que estão com problemas, que estão com salários atrasados, problemas contratuais. E eu tenho uma preocupação muito forte, doutor Thiago, com a bolha que está prestes ou se já estourou do futebol brasileiro. Porque os clubes perderam a mão, os clubes perderam a noção, os clubes supervalorizaram atletas e que não tem tanto potencial e que não tem como pagar esses jogadores. A gente vê negociações altíssimas, salários astronômicos. E vocês têm como o trabalho de vocês dar apoio a esses atletas na justiça. Preocupa também essa quantidade de notícias. Eu vou citar só alguns clubes que por cima a gente acompanha na mídia. Ponte aqui em Campinas do Guarani, vejo o Anápolis na Série C, vejo o Goiás, que era referência na Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí, Náutico, a gente vê Santos no Transferban, O Inter entrou hoje, Corinthians, Transferban. Internacional, Grêmio, ou seja, a gente antes falava de times de pequeno, grande porte, agora já tem os grandões da Série A nesse problema. Preocupa também essa situação envolvendo os atletas, essa bolha que está prestes ou já estourou? Eu acho que essa bolha está estourando. Não é que ela está prestes, ela está estourando. E junto com essa bolha, que é na verdade você não ter um planejamento pé no chão, tá? Porque você veja, o futebol movimenta valores, movimenta, mas tem que ter um planejamento, uma organização pé no chão. A bolha, no meu modo de vista, ela estourou porque a gente tem super salários com poucas receitas. E o que motiva, tem caminhado para isso? Surgiu a ideia SAF. A SAF é a salvação do futebol brasileiro. E, na verdade, a SAF, de modo organizado, ela sim é um futuro. De modo desorganizado, se a SAF for para apagar as dívidas do passado e seguir daqui em diante, ela vai piorar a situação do clube. Nós temos clubes que pediram recuperação judicial e hoje tem mais débito na justiça do que tinham antes. Tá? Então é uma situação que a gente precisa, todos que são do meio futebolístico, chegar num ponto de razoabilidade. Nós defendemos o atleta, a gente busca equilíbrio. Eu não quero super proteger o atleta e ele está sempre certo e o clube sempre errado. Não é assim que nós vemos. A gente tenta buscar um equilíbrio dentro desta relação para que possa entender. O atleta precisa do clube para jogar
e o clube precisa do atleta que jogue. Então, é uma relação muito ligada entre uma parte e a outra. Elas não podem se indispor, tá? Entendi, boa. Doutor Thiago, obrigado pela atenção conosco aqui, sei que você estava aí em alguns compromissos, chegou rapidamente, nos atendeu, então eu só tenho que te agradecer por dedicar parte da tua agenda para bater esse papo com a gente aqui na CBN Campinas. Ótimo trabalho e uma ótima tarde desta quarta-feira. Obrigado. Obrigado, muito obrigado a todos, e que a gente espera que a torcida compareça ainda hoje, converse com o elenco e já inicia-se a resolução dessa situação para que não tenhamos que chegar no ponto gravíssimo de um WO futuro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Tá aí o Dr. Thiago Rino, que faz parte da Rino Direito Desportivo, que representa os atletas da Ponte Preta. Julião. Muito bem, Carlão. Mais algum ponto aí a acrescentar? Acho que agora a expectativa em relação ao pagamento e como fica para domingo, né? Esclareceu tudo. Eu acho que o que ele falou não me surpreende, né? E esse abandono, eu acho que mostra que a diretoria realmente largou, talvez mais preocupada em empurrar goela abaixo essa SAF do que propriamente cuidar dos atletas, cuidar dos funcionários. Esse é o retrato da Ponte Preta, né? E assim como o advogado disse, o Dr. Thiago, a gente espera que tudo isso seja solucionado em 24 horas para que a Ponte possa aí ter uma vida minimamente normal. É isso. Bom, meu caro Antônio Lupi, mais alguma coisa a acrescentar aqui para a gente fechar o nosso programa? Vamos falar rapidinho sobre o Diego Torres, né? O Diego Torres, bem lembrado. Frontini ontem, ele deu uma entrevista, né? E ele disse que sobre duas situações, não existe, como eu disse, uma previsão de pagamento. Eles estão correndo para regularizar a casa, né? Colocar a casa em ordem lá do Guarani. Kevin, atacante, ele tem uma negociação em andamento com o clube de Portugal. O atleta foi liberado dos treinos para regularizar a documentação, tirar a documentação necessária caso haja um acerto entre jogador, o clube de Portugal e o Guarani. Só que a última palavra, segundo o Frontini, dessa negociação, ela é do Guarani. E por isso ele não está treinando. Se a negociação não der certo e se não for algo seguro para o Guarani, a negociação não será concretizada e o Kevin volta a ficar à disposição do elenco para a Série C, para essa partida. E sobre o Diego Torres, no caso a entrevista foi ontem, ele disse que na segunda-feira chegou a um acordo com o jogador, apresentou uma proposta de acordo, que o atleta estava ciente desse acordo e que só faltava assinatura para rescisão do contrato. Então, existe aí essa negociação para rescisão do contrato do Diego Torres, que não deve mais seguir no Guarani, chegando a esse acordo com uma redução daquilo que o atleta tinha direito até o fim do contrato, até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C. Muito bem, é isso. Então, fim de ciclo, né, do Diego Torres já era uma coisa esperada também, sim, né, Carlão? Sim, pelo menos resolveu, né? Clima, não né? Fica essa coisa, dá férias. Não, pelo menos resolveu, né? O Diego toca a vida dele, infelizmente não deu certo, né? Existiu uma expectativa sobre o Diego, principalmente no ano passado. Esse ano as coisas não aconteceram e que ele siga o caminho dele e o Guarani foca aí nesta última rodada da Série C. Muito bem, é isso aí, gente. Ponto final aqui no nosso CBN Esportes, agradecendo sempre a Rafael Ângelo Pio aqui na nossa coordenação. Top demais. Amanhã a gente volta aquaqui às 11 horas, 11h05, 11h03. Por aí. Lembrando que assim, se começar depois das 11 horas, nós estamos errados. Porque segundo o Frontini, se ele combinou uma entrevista meio-dia e chegar meio-dia e 1, ele tá errado porque ele atrasou. Então a gente espera chegar às 11 horas. Mas se não, já fica aqui o pedido de desculpas. Isso. Vamos começar por volta das 11h03, 11h04, 11h05, 11h06, 11h07, até 11h08. É isso, valeu. Gente. Obrigado, valeu, hein? Gente. Obrigado, valeu. Valeu, um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.